Agora vamos deslizar pela minha vida profissional para você entender um pouquinho do que eu estou falando e conseguir identificar o porquê eu tenho todos esses conhecimentos para passar para você. Pois é, como todo mundo, como toda família, as minhas atividades artísticas começaram muito cedo. Então, antes de completar 15 anos, eu já tinha feito balé, já tinha feito jazz e tinha sido promovida. Tinha ganhado uma bolsa na Companhia Internacional de Dança da Deise Farias de Belo Horizonte, através dos meus professores Guilherme Moreira e a Valéria Montalvão, por ter sido uma das melhores alunas da escola, que era no bairro onde eu morava. Então, por ser uma boa aluna, uma dedicada aluna, eu ganhei essa bolsa e fui me integrar a esse grupo de dança e que logo no futuro, com jazz, com danças temáticas, representamos Belo Horizonte por 2 anos na competição do Festival de Joinville, feito em Santa Catarina, e foi uma honra participar desses 2 eventos com o jazz e toda essa equipe que a gente vivenciou coisas assim incríveis que muitas delas vão ser a base desse deslizar aqui com vocês. Para quem era da minha época, 40 anos atrás, e era uma criança super feliz, vai saber do que eu estou falando. Vai sempre se lembrar da TV Alterosa, do programa infantil O Clubinho, sabe? Aquele que tinha a Tia Dulce, o Rapadura e a Pituxinha. Pois é, um programa infantil da TV Alterosa de maior audiência, que foi um sucesso unânime, que até serviu de inspiração para o programa infantil da Xuxa. E isso eu posso te garantir porque são fofocas dos bastidores de quem era daquela turma na época. Sim, tia Dulce ainda está viva, muito bem, obrigada, com um grande projeto que logo logo eu vou dividir para vocês. E esse programa da TV Alterosa foi assim arrebatador para todas as crianças de Minas Gerais. E eu tive a honra de no finalzinho do programa fazer parte dessa turma. Eu era a bonequinha, tinha várias bonequinhas de cores diferentes. Eu fui a bonequinha azul. E foi neste período que eu comecei já a encenar e já ter contato com o palco, porque até em circo nós fizemos apresentações. Então, como ela era a celebridade da cidade, nós éramos convidados para vários shows. Então, desde grandes empresas, no Mineirão, no Mineirinho, que ainda era ativo para shows, empresas, grandes praças, enfim. Foi onde eu comecei toda a minha jornada da dança e, inclusive, da dublagem. Pois é, pasmem, naquela época eu já dublava. Na verdade, naquela época que surgiu a dublagem. Eram grandes artistas e um profissional da dança fazia todas as coreografias com os mesmos figurinos e dublando na maior cara de pau e era um sucesso. Era a representatividade daquele artista no palco, presente no show para todo mundo. Então foi uma época inesquecível. Aí, claro, depois disso eu precisei me profissionalizar. Então foi aí que eu ingressei nas escolas para ter técnicas para aprender outras modalidades, mas na época eu nem sabia disso, tá? Foi instinto, foi assim, mãe, quero fazer isso, quero fazer aquilo, e foi me agregando em toda essa minha vivência na arte. Em seguida, passei por um grupo chamado A Turma do Biribita, onde eu fui a coreógrafa, era bailarina e era um grupo de dança e de teatro, onde tinham temas. Todo ano tínhamos espetáculos novos. E como eu era da área, eu era coreógrafa e com muita honra. Foram vários temas, várias apresentações e assim, posso te dizer que a gente viveu isso por toda Minas Gerais. Todo final de semana tinha uma média de 2 a 3 shows e a gente estava lá levando a nossa arte, o nosso teatro e ver toda aquela equipe dançando as minhas coreografias, realizando um sonho com figurinos magníficos criados pelo Carlos André, era fantástico. Claro que eu passei por outras situações, né? Desde desfiles, teatro. Quando você é um profissional da dança, você caminha por várias modalidades para você desenvolver a sua expressão corporal. Então não foi diferente.
testar e aprender técnicas diferentes para você somar e você saber de tudo um pouco. Para mim, isso fazia sentido. Hoje, as pessoas gostam de se especializar. Naquela época, o entendimento que eu tinha era saber de tudo um pouco para desenvolver a minha arte. Foi quando eu, com apenas 17 anos, fui convidada para ser a índia da Corte Real Momesca. Na época, a Corte Real Momesca, que representa o Carnaval de Belo Horizonte, estava num tema que era a diversidade, as raças. E eu, com 17 anos, tive que pedir autorização dos pais para ser a índia. E, claro, foi muito bom, porque representar Belo Horizonte num uma coisa que eu não conhecia, o Carnaval de BH, que era e ainda é, graças a Deus, voltou a ser o auge. Era bloco para todo canto, era bailes, era marchinhas, tudo em Belo Horizonte. A Avenida Afonso Pena era o palco como se fosse Sapucaí, representando grandes escolas de Belo Horizonte. Isso foi fantástico descobrir sendo uma integrante dessa corte tão real, tão majestosa e com samba no pé. Depois desse convite, eu tive a oportunidade de participar de outros concursos. Então, eu ganhei como primeira princesa e olha que eu perdi para uma loura. E depois, no ano seguinte, no ano em que Belo Horizonte se tornava a cidade centenária, eu me tornei a rainha do carnaval em 1998, com apenas 2 meses que eu tinha ganhado a minha filha. Pois é, isso eu não falei para vocês, né? Eu sou mãe, eu tenho uma filha que hoje tem 27 anos e, pasmem, eu já sou avó, então deixa quieto que não é sobre isso que a gente veio falar aqui, não. Aí depois dessas peripécias pelo samba, claro que eu não poderia perder essa oportunidade e fui realizar o meu grande sonho, ser passista da Vila Isabel e com autorização das próprias passistas. Bom, se você não sabe, entre a bateria e a rainha da bateria, em seguida, sempre tem uma ala só de passistas. Então foi onde eu fiz testes, eu tive presente na comunidade e sim, fui aprovada e participei desse grande evento como passista da escola. Tive a oportunidade de representar Minas Gerais na Beija-Flor. Vivi a grande experiência de desfilar na Caprichosa de Pilares como baiana e levei outras 5 amigas loucas que viveram essa experiência comigo. Então, sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, eu tô aprovada. Então, bora falar como eu deslizei sobre isso tudo. Claro que a gente tem uma repercussão muito grande, né? Foi quando eu comecei a me desenvolver e a me tornar mais mulher. E aí eu fui convidada para participar de outras grandes prioridades aqui em Minas Gerais. Pois é, as bandas. Desde bandas de bailes, que são as bandas específicas, né? E que fazem todo o entretenimento de formaturas, casamentos, enfim, grandes bandas de bailes, duplas sertanejas, grupos de dança, tudo isso eu passei durante esses anos todos. Claro que não foi a vida inteira, né? E aí isso é só uma forma de expressar. Mas eu tive a responsabilidade, né, de voltar para um trabalho que me sustentava, porque na época, aqui em Minas Gerais, não era interessante viver da dança, pelo menos nesse segmento. Hoje em dia é diferente, nós temos faculdade, nós temos remunerações fixas, enfim, esse assunto não cabe aqui. Mas como eu não consegui viver da arte, eu precisei dividir todo o meu conhecimento com novas habilidades. Então foi aí que eu tive que ingressar para a área comercial, para o ramo de trabalho, e aí a dança ficou um pouco de lado. E isso acontece com muita gente. Lembra quando eu falei com vocês que eu não era a melhor bailarina, mas eu vivi da dança? Pois é. Até hoje eu consigo sempre estar nos palcos. E esse é meu diferencial e isso que mudou a minha vida. Porque eu não deixei aquele sonho de lado. E não estamos falando só de sonhos, estamos falando em unir o útil ao agradável. A saber entender como a dança na minha vida inteira me ajudou a superar muitas questões, muitas barreiras e até mesmo ser, de certa forma, ser uma terapia, ser uma muleta, sabe?
onde você consegue entender tudo que você aprendeu a vida inteira, de disciplinas, de técnicas, de novas visões para o mundo e visões de personagens, visões de novas possibilidades, você levar isso para sua vida? Foi isso que eu fiz. A minha vida inteira foi pautada na dança. E é dentro da dança que várias vezes eu busquei ferramentas para superar obstáculos, adversidades e coisas ruins que eu posso te garantir que sozinha uma pessoa que não é dançante não conseguiria superar. Então, com certeza, todas essas movimentações, essas apresentações, todos esses cenários de muito insight e habilidade, com certeza me trouxeram aqui até você e te ajudar que com sutilezas, elegância e muita movimentação, você com certeza consegue realizar todos os seus sonhos e realmente identificar quem você é. Mesmo trabalhando paralelo à dança, ou seja, autônomo, CLT ou até mesmo PJ, pessoa jurídica, eu sempre desenvolvi a dança. E eu sempre dava um jeito de colocar a dança na minha vida. E mesmo não sendo fixa em nenhum banda de baile, nenhum grupo de dança, eu sempre estava presente, porque meus amigos estavam. Então eu sempre dava o meu jeitinho de estar com eles e de certa forma virava step. Eu sempre dava um jeito de estar nos palcos. E sempre no intervalo de um trabalho ou outro, eu sempre procurava me especializar ou aprender técnicas novas. Então eu sempre dava um jeito de participar do ENAF, de algum workshop, de modalidades novas. Sendo aluna mesmo, eu sempre estava envolvida com a dança. E foi numa dessas que eu parei nos Sarandeiros, um grupo de danças folclóricas, e foi através desse grupo que eu representei o Brasil em outras apresentações internacionais. Por isso que eu tenho um conhecimento vasto em várias modalidades, porque sempre eu optei em aprender coisas novas, porque o que importava para mim era desenvolver técnicas, me movimentar e sempre estar nos palcos. E falando em palco, o Instagram, de certa forma, era um palco virtual para que eu pudesse desenvolver todas as minhas habilidades. Então, por muitas vezes, eu transitei pelo lifestyles, modas e outras questões que têm a ver com rotina, com meu dia a dia, e isso sempre incluía a dança e era, de certa forma, a maneira de me expressar e de me movimentar.